seja bem-vindo ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú, e hoje trazemos mais um episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco. Nesta edição, Thiago Morgado, nosso portfólio specialist, analisa os principais movimentos dos mercados internacionais e brasileiros e apresenta o destaque do mês, a família de fundos Itaú Global Dinâmico. Oi, Isa, tudo bom? Vamos falar um pouquinho, então, do que foi esse mês de setembro para os principais ativos de risco aqui do mundo, né? Acho que, de maneira geral, durante o mês, a gente continua acompanhando um ambiente bem positivo para os ativos de risco, né? Acho que continuidade do que a gente acabou vendo de agosto, embora com um pouquinho mais de volatilidade. Obviamente, né, como sempre, o que acontece nos Estados Unidos acaba impactando ao redor do globo, então, começando falando um pouquinho do que a gente acompanhou por lá. Acho que o grande influenciador da performance dos ativos foi o Fed, foi o Banco Central americano, que tomou a decisão de voltar a cortar juros. Já era algo, de certa forma, antecipado pelo mercado. O mercado, né, só lembrando, né, o Fed tem aquele mandato duplo, que ao mesmo tempo em que ele busca atingir ali a meta de inflação de 2%, ele também tem que se preocupar com o mercado de trabalho. Desde o mês passado, a gente já vinha acompanhando alguns dados de enfraquecimento desse mercado de trabalho, né, e o próprio Fed já vinha meio que sinalizando que ele começaria a cortar juros agora em setembro. Mas o que acabou sendo também um pouco de novidade para o mercado foi uma sinalização que a gente fala aqui um pouco mais dove, né? Mais preocupada com a atividade, que o Fed, né, de cada duas reuniões, ele, além de definir a taxa de juros, ele também mostra a projeção de quantos cortes, né? A projeção de juros, de inflação, de atividade que ele tem para esse ano e para os próximos. E nessas projeções ele sinalizou que, além do corte que ele entregou agora em setembro, ele entregaria mais 2 cortes ao longo desse ano. Então o mercado, de certa forma, interpretou isso como algo mais novo. Então a gente basicamente acompanhou o movimento, sobretudo até o dia da reunião do Fed, que foi ali em meados, ali no dia 17. A gente viu um movimento de queda nas taxas de juros, né? Então essa expectativa de que os juros americanos viriam um pouco mais para baixo. A gente continuou acompanhando o movimento de enfraquecimento do dólar, a gente continuou acompanhando um movimento muito positivo, né, para as bolsas ao redor do globo. Só que na segunda parte do mês, e aí também muito influenciado, acho que não só por dados aqui econômicos, né, dados de atividade, a gente teve uma revisão do PIB por lá que mostrou uma atividade econômica americana mais forte do que esperado anteriormente. Tem um pouco do que a gente fala de positioning, né, do posicionamento técnico do mercado, que já vinha bem mais carregado, todo mundo indo para essa mesma direção. Então é natural que quando a gente tem o fato, né, que o mercado vinha esperando, a gente tem um pouco de realização. Então, desde essa realização, como também esse contexto de uma atividade um pouco mais forte por lá, fez com que o mercado voltasse parte desse movimento mais pró-risco, digamos assim, né? Então, nas curvas de juros, a gente acompanhou uma redução desse movimento de fechamento. No dólar, especificamente, também a gente viu, sobretudo contra algumas moedas desenvolvidas, a gente viu o dólar voltando a se valorizar um pouco mais. Quando a gente olha para o DXY, que é um índice que é uma cesta das principais moedas desenvolvidas, muito peso aqui para o euro, para o ien, para a moeda do Reino Unido, fechou quase que no 0-0, tá, ali o dólar, muito por conta desse movimento ali da parte final do mês. Na parte de juros, né, óbvio que esse apetite dos Estados Unidos em cortar mais juros, ele traz muito espaço para que os demais bancos centrais possam reagir ao que está efetivamente acontecendo nas suas economias, né? Não precisa se preocupar tanto com a história do diferencial de juros. E acho que o grande destaque nessa parcela de juros no movimento do mês aqui durante setembro foi a curva de juros mexicana. A gente teve o Banxico, né, que é o Banco Central do país, cortando juros também e sinalizando que vai continuar cortando um pouco mais de juros em meio a uma atividade mais fraca. E, obviamente, que esse Fed que vai cortar mais juros, né, vai dar espaço para que o Banxico, né, para o Banco Central mexicano, também possa cortar juros. Então, a gente vê um movimento forte de fechamento da curva de juros mexicana. Tá? Acho que foi um destaque quando a gente fala dessa classe de ativo no mundo. As bolsas, como eu comentei, que vinham com uma performance super positiva, elas voltaram um pouquinho, mas ainda assim fecharam super bem, né? S&P e Nasdaq, né, tinham acabado de renovar suas máximas históricas. Bolsa mexicana, nesse contexto, também performou super bem. Bolsa chinesa, a gente vai falar também um pouco aqui de bolsa brasileira, performou bem também, né? O ambiente pró-risco que a gente fala aconteceu de uma maneira bem forte, né? Mesmo com essa volatilidade e voltando parte do movimento, ele aconteceu durante o mês de setembro. Acho que um grande destaque aqui fica para o ouro, né? Acho que o ouro, até fechamento de setembro, era em torno de 47% de valorização no ano. A gente está gravando agora no começo aqui de outubro, já passou dos 50% de valorização. Então, esse movimento de valorização da commodity, sem sombra de dúvidas, é um dos destaques que a gente acompanhou ali no mês de setembro. Tá? Então,
esse contexto positivo para os ativos de risco. Obviamente, a gente também trouxe aqui para o mercado local, e aí falando um pouquinho mais de mercado brasileiro, além desse contexto, os investidores também tiveram que incorporar, né, o nosso Banco Central, que tomou a decisão ali de manter a taxa de juros em 15% ao ano, e aqui, ao contrário, o Banco Central americano, ele foi o que a gente chama aqui de mais hawk, né, então mostrando mais preocupações com relação a essa inflação, né, essas expectativas de inflação ainda estarem desancoradas, a uma atividade que vem desacelerando, mas ainda de forma mostrando um pouco de resiliência, né, então ele mostrou ali um conservadorismo com relação a quando ele vai começar a cortar os juros por aqui, tudo isso em um contexto onde os dados de inflação continuam mostrando uma melhora, sobretudo muito ancorados pela valorização da moeda brasileira. Os dados de atividade também começam, né, e continuam, na verdade, a mostrar um pouco mais de desaceleração, né, mostrando que esses juros de 15% começa a fazer um pouco mais de efeito aqui na economia brasileira em termos de desaceleração. E o reflexo disso, basicamente, foi que os investidores postergaram ali a expectativa de quando vai começar esse ciclo de corte de juros por parte do Banco Central brasileiro para algo ali como março. E na parte mais do miolo e parte longa da curva, o que a gente acabou vendo foi um movimento de queda, né? Esse conservadorismo do Banco Central, essa preocupação com a inflação aqui brasileira faz com que os investidores entendam que o fato dele segurar os juros mais altos por mais tempo vai fazer com que ele possa cortar esses juros para níveis mais baixos lá na frente, tá? Então, esse foi o contexto um pouco do mercado de juros. Como eu comentei na parcela de moedas, o real teve valorização nesse contexto, foi uma das moedas que, embora voltando, acabou sendo uma das moedas de destaque em termos de valorização contra o dólar no mês. E a bolsa também, né? Nossa bolsa aqui subindo mais um pouco, né? Renovação de máxima também no mesmo contexto. A gente teve um pouco mais de 5 bilhões de reais entrando do investidor estrangeiro. Então também foi um mês positivo para os ativos de risco, não só pelo contexto internacional, mas também um pouquinho aqui por esse contexto local. E aí, olhando, né, para todos esses movimentos dos mercados locais e internacionais, queria falar um pouquinho aqui da família na verdade, não foi um fundo em destaque, acho que a família de fundos em destaque aqui do mês que a gente quer trazer para o investidor, que é a família de fundos Global Dinâmico. Acho que ela conseguiu navegar muito bem, né, esse cenário. E aí, em termos de destaques, né, de onde vieram os resultados positivos que a gente acompanhou nos fundos da família. Acho que primeiro, no book de renda variável local aqui, tá? Então, a gente conseguiu capturar muito bem esse movimento de valorização da Bolsa Brasileira, não só do ponto de vista de índice, né? A gente aqui acaba explorando isso pelas estratégias long and shorts que a gente tem dentro dos fundos da família Global Dinâmico. Então, sobretudo aqui com algumas posições que a gente tinha nos setores aqui de utilidade pública, no setor financeiro e no setor aqui industrial, tá? A gente também teve como destaque o book de juros internacionais, e aí o grande destaque mesmo foi a gente conseguiu capturar bastante esse fechamento, nessa queda da taxa de juros mexicana. Então, de longe aqui foi um destaque para a gente importante durante o mês. E em a terceira posição aqui foi o book de moedas. E aí acho que o grande destaque foi a nossa posição comprada na moeda brasileira. A gente conseguiu também capturar bem essa valorização do real. A gente geralmente fala de 3 books aqui de destaque, mas acho que vale mencionar o quarto, teve um resultado muito parecido, com quase na mesma amplitude do book aqui de moedas, foi o book de commodities, com posições compradas em ouro que a gente tinha aqui, que alguns dos nossos gestores possuíam em portfólio e acabaram também ajudando na performance positiva do mês, tá? Esse foi o mês passado, né? Como é que a gente entra em outubro, dado desse contexto, né? Eu comentei aqui que no final do mês passado a gente viu uma reversão parcial aqui desse movimento mais de propensão a risco, e o que a gente vem acompanhando, sobretudo no mercado internacional, é uma diminuição, na verdade, um pouco de troca de cavalos aqui que a gente acaba tendo de risco, né? Então, começando pelo book de juros, a gente gosta ainda de ficar, né, aplicado ali, achando que as taxas vão cair, especialmente no México e no Reino Unido, né? Acho que o Reino Unido tem uma situação ali específica onde, né, a gente teve inclusive reunião, né, durante o mês de setembro. O Banco Central optou por ficar no mesmo patamar que ele está aqui agora, mas a gente já sabe que a gente tem alguns problemas ali. Por um lado, ele tem problema de atividade, ele também tem problema de inflação, muita coisa que ele acabou tendo que reagir a essa inflação que ele vem carregando da época de incentivos ali que ele teve que dar para segurar preço de energia, na época do começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, que vocês devem lembrar aqui um pouquinho. Então, em breve deve ter um espaço interessante para esse Banco Central voltar a fazer corte na sua taxa de juros, tá? Ao mesmo tempo em que a gente começou a adicionar algumas posições mais tomadas em juros nos Estados Unidos, né, comprado em taxa, achando que talvez aqui essa atividade mais pujante por lá não faça com que o Fed não tenha tanto espaço para cortar juros como que está precificado na curva.
Tá? A gente também tem um pouco desse tomado em partes mais longas aqui da curva de juros, em preocupações um pouco mais estruturais aqui com os Estados Unidos. Tá? Então, juros a gente tem aplicado, né? Juros para baixo em México e Reino Unido e juros para cima um pouco mais nos Estados Unidos. No book de moedas, a gente diminuiu esse short dólar, né? Por conta desse movimento que a gente comentou aqui. Ainda assim, a gente ainda gosta do case. E aí as principais moedas que a gente acaba ficando comprado contra a moeda americana são o euro, a moeda do Japão, né, o ien japonês e o próprio real aqui, moeda a gente gosta pelo diferencial de juros, né. E na parcela de renda variável internacional, a gente segue com posições basicamente em 2 grandes temas, ainda que em magnitudes um pouco menores, dados os níveis de preço. Primeiro, toda uma carteira aqui de nomes muito ligados à cadeia de inteligência artificial, né? Então, nomes que são negociados principalmente aqui na Bolsa Americana e na Bolsa de Taiwan, tá? E também alguns nomes aqui na Bolsa do México, né? A gente tem aquela estratégia que é uma estratégia de long and short de América Latina, sem Brasil, que é a gerida do nosso escritório lá de Nova York, que tem explorado muito bem aí as oportunidades na Bolsa Mexicana, né? Eu comentei há pouco que foi uma bolsa de destaque. A gente continua com alguns nomes lá que a gente acha atrativo, tá? A gente também segue no book de commodities com posição comprada no ouro, então a gente continua também capturando parte dessa valorização do commodity que continua acontecendo durante o mês de outubro, tá? Vindo para o mercado brasileiro, aí aqui sim a gente acabou aumentando um pouco mais o risco, sobretudo nos juros pré-fixados, né? Acho que aqui é a cabeça de que, no fim das contas, esse Banco Central mais conservador vai fazer com que ele possa realmente cortar mais juros. Então, né, a gente tem o aplicado nos juros brasileiro aqui nesse movimento. A gente também tem a venda da inflação implícita, né? A gente acha que o que o mercado precifica de inflação para os prazos de 3 e 4 anos está muito acima do que a gente tem aqui de projeções, então a gente acha que isso vai acabar diminuindo. E a gente adicionou também um pouco de NTNBs longas, né? O juros real de longo prazo, a gente acha que tem uma simetria de risco interessante nessa parte da curva de juros real, tá? O real, como eu comentei, a gente até diminuiu um pouco dentro desse contexto aqui do dólar, né? Na verdade, esse menos dólar aqui, a gente gostando do real, mas a gente diminuiu aqui um pouco, a gente ainda tem, mas diminuiu. E a Bolsa Brasileira a gente também diminuiu, tá? Continua gostando aqui via a seleção de ações, gosta bastante aqui do setor de utilidade pública e do setor financeiro. A gente diminuiu aqui a exposição depois dos movimentos que a gente acompanhou no último mês, tá? Então acho que de maneira geral esse é um pouco do posicionamento dos fundos da família Global Dinâmico, falando aqui da parte multimercado, né? Quando a gente for falar dos fundos da família renda fixa, basicamente a gente tem que tirar, né, o que eu falei aqui, sem as posições de renda variável e de commodities, tá? Acho que é isso. Espero que o pessoal tenha gostado aqui um pouco da conversa, né, do que aconteceu no mercado e dos posicionamentos dos nossos fundos. E eu fico por aqui. Obrigado. Para saber mais sobre a família Itaú Global Dinâmico, acesse o link aqui na descrição. Gostou desse episódio? Deixe aqui o seu comentário e não deixe de seguir o Mind Asset na sua plataforma favorita. Até a próxima!